Uma coisa que você me falou que chamou a atenção é que eu costumo falar muito nos meus cursos e tal sobre reconstrução de narrativa. E de certa forma, quando a gente adota uma narrativa, por exemplo, ele adotou a narrativa do burnout, que estava com aquele problema tudo, cara, a gente vai contando aquilo, parece que é como Sim, se a gente fosse se afundando, né, Jorge, naquilo ali, e aquilo ali passa a ser a verdade, entre sim. aspas. E você trouxe ali e falou, não, peraí, vamos recontar essa história, né? Como que é esse processo com os seus clientes, com seus mentorados aí, de recontar histórias? Isso é muito comum? Você gosta de adotar, eu não sei se tem algum Sim, nome que você chama essa abordagem, né, de sim. recontar a história, enfim. Basicamente, eu acho que a essência da terapia Tá, envolve isso, é a perfeito. mudança de narrativas, né, que a psicologia cognitiva chama de reestruturação cognitiva, né? Exatamente. Ou a PNL chama de ressignificação, Ex- né? Então tem vários As, nomes. as coisas são meio parecidas, mas com É, nomes diferentes, né, cara? exatamente, muito engraçado isso. E então eu acho que eu acredito que a base da terapia envolva dois pontos centrais, né, dois pontos principais. O primeiro, a reestruturação da narrativa, e o segundo, a identificação dos padrões e comportamentos automáticos, inconscientes, e o processo de reeducação deles. Por quê? Certo. Né, existe uma distância muito grande entre eu entender através do autoconhecimento os meus gatilhos, os meus padrões, e até isso se tornar novos comportamentos. É um É processo, um hein? processo que muitas vezes dura a vida inteira, É, verdade. né? Dura a vida inteira. Por isso que eu às vezes recebo clientes muito frustrados, porque eles se dedicam, aí o cara lê, estuda, faz treinamento, faz terapia, e ele percebe que em determinados momentos aquele comportamento que o desagrada e o prejudica retoma. E aí ele entra num processo de culpa, Claro. né? O que reforça ainda mais o padrão. E o cara vai se chicotear. E aí é onde eu faço essa reeducação com ele, dele entender que existe uma série de circuitos neuronais que foram Tá, formados ao exato. longo de uma vida, que aquela via foi utilizada como forma de sobrevivência durante muito tempo, ou espelhado de alguém, e que existe um tempo para refinar. E se ele não tiver a autocompaixão com a história dele, ele não consegue superar esse bloqueio da culpa e realmente chegar no padrão de comportamento que ele deseja. Esse trabalho. Ontem eu tava, ô Jorge, numa mentoria fechada com Uhum. alguns caras do Conduta Masculina Elite. E eu falei sobre esse, às vezes, estado policialesco que a gente se coloca Sim, e fica se chicoteando. perfeito. E o que eu preciso muitas vezes trabalhar com eles, né? Eu não gosto muito desse auto perdão, não dessa coisa. Eu gosto de vamos sentar e conversar, Sim, fazer uma negociação de uma parte sua que quer X ou está indo para um lugar X, e a sua parte que quer Y está indo para um lugar Y. Vamos conversar e vamos ao final apertar a mão e dar um abraço, porque ela não está aí para te prejudicar, mas está aí porque está acostumada, quer te proteger de alguma sim, coisa. É um esquema adaptativo. E aí, cara, é muito interessante como as diferentes abordagens vão ali se parecendo para caminhar é, é, com esse lugar de eu não me odiar tanto, cara. E nós homens temos isso, né? sim, Talvez, não sei se é mais que as mulheres, enfim, é, eu percebo que os caras se odeiam muito, se detestam muito, não se sentem bem na própria pele, e aí ele começa esse cisalhamento porque ele quer performar, ele quer ter auto-performance, e pessoal, e performance, tá até falando com o Jorge antes, não é somente fazer dinheiro e ser um atleta faixa preta, não, é em todas as áreas da vida. Como que eu sou o melhor marido, como que eu sou o melhor amigo, o melhor funcionário, o melhor empreendedor, como que eu agrego mais e como que eu agrego a mim mesmo. Então, profissionais como o Jorge, como eu, cada um com a sua abordagem, sua bagagem, a gente está tentando fazer com que vocês diminuam esse sentimento de se detestarem tanto, porque a gente entra num lugar de um pouco mais de tranquilidade para poder avançar, né, Jorge? perfeito, perfeito. Esse é o caminho, né? Principalmente por conta dessa dinâmica de ser o exemplo, né, da gente estar vivendo o processo. Ah, tá. Né? Então, acho que uma coisa que nos aproxima muito é essa capacidade de demonstrar a nossa vulnerabilidade dos nossos erros. Né? Sim. Você não esconde os erros do passado, da Não. imaturidade.
Eu também não. Né? Porque às vezes as pessoas criam sobre nós uma mística de perfeição que Sim. não existe. Que não existe. Por isso que os meus colegas estão doentes. Porque eles ficam reféns de um personagem que tem que ser perfeito, mas ele tem problemas assim como eu tenho.